Você já sentiu que está sempre ocupada, mas nem sabe se está realmente fazendo o que deveria? Já se pegou pulando de tarefa em tarefa, com a mente cheia, coração acelerado e a sensação de que está longe do que Deus sonhou para você? Esse episódio é para você, que quer viver com mais propósito, clareza e leveza, se parecendo mais com Jesus, que tinha foco no que importava, mesmo em meio a tantas demandas ao seu redor. Aqui no Cuidado do Alto, esse é o nosso espaço de transformação, onde fé, autocuidado e desenvolvimento pessoal se encontram. Vamos aprender com Jesus a viver com intencionalidade. Em Lucas 4, de 42 a 44, Jesus sai para um lugar deserto. E quando a multidão tenta detê-lo, ele responde com clareza: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso fui enviado. Jesus sabia qual era a sua missão. E isso dava direção às suas decisões. Jesus não se deixava levar por urgências externas. Ele não deixava a pressão das pessoas, nem mesmo as expectativas legítimas, o afastarem do que o Pai lhe confiou. Já parou para pensar quantas vezes você diz sim para tudo? E aí vai se atropelando em compromissos, depois se sente vazia, porque você não queria dizer não para ninguém, não queria machucar ninguém, não queria decepcionar ninguém. E aí você termina acabada, exausta, vazia e improdutiva. Você, no final, agradou todo mundo, mas tem clareza de que não fez e não focou naquilo que era mais importante, naquilo que Deus te confiou, naquilo que Deus já havia falado, que era a sua prioridade. Ser como Jesus é aprender também a parar, orar e filtrar. Isso é uma missão ou é uma distração? Essa missão é para mim? É para minha vida? É para a fase que eu estou vivendo agora? Cabe dentro da minha semana, de tudo que eu tenho para fazer nessa semana, de todos os compromissos que eu tenho? Ou isso aqui, embora seja interessante, seja legal, pode até ser edificante, mas talvez seja uma distração? Nem tudo que é bom é vontade de Deus para você agora. Isso é muito importante. A gente precisa orar a Deus para nos dar sabedoria, para entender o que de fato é uma missão que Ele está nos confiando ou uma distração. Somos constantemente pelo mundo cheio de informações hoje, de pressões de que a gente precisa estar por dentro, de que a gente precisa falar sobre, de que a gente precisa se posicionar em diversos assuntos. A gente está o tempo todo sendo pressionada a abraçar diversas coisas que é distração, porque tudo aquilo que não é a missão de Deus para nós, que não é a vontade de Deus para nós, não é a prioridade dele na nossa vida naquele momento, é distração. Foco também é saber dizer não. E às vezes dizer não para coisas que são boas. Em João 6,15, quando querem fazê-lo rir à força, Jesus se retira para o monte. Ele não cede à fama, à influência, ao reconhecimento. Ele sabia que o caminho era a cruz e manteve os olhos nisso, mesmo sendo uma via dolorosa. Às vezes, o que te tira do foco não é o mal, é o excesso. É querer fazer tudo ao mesmo tempo, agradar todo mundo, provar o seu valor para todo mundo, mostrar que você é forte, que você é corajosa, que você é capaz, que você deu a volta por cima. É provar, provar, provar. Jesus não tinha medo de desapontar as expectativas humanas. E você? O que está precisando deixar de lado para voltar ao que Deus confiou a você? Que talvez não vai ter aplausos, não vai agradar a todos, mas vai agradar o coração de Deus. É para esse lugar que a gente precisa voltar.
Talvez seja um lugar onde a gente não tenha grandes resultados, onde a gente não sinta como uma grande conquista, ou nem esteja ligado ao que a sociedade, o mundo hoje entende por sucesso. E muitas vezes você pensa, poxa, mas eu vou ficar atrasada, eu vou ficar para trás. Precisamos constantemente, especialmente aqui, nesse espaço onde a gente olha para dentro, onde a gente busca um desenvolvimento pessoal, entender que uma vida leve, com propósito e de crescimento, ela é uma vida alinhada com a vontade de Deus. É sobre entender qual é a vontade de Deus para nós em cada fase que estamos, em cada momento que estamos vivendo. Então precisamos ajustar nossa mente à vontade de Deus e não ao que o mundo, as pessoas dizem que é sucesso. Mas será que isso cabe para mim? Não, mas isso está na moda, no meio dos cristãos isso aqui está na moda. Mas cabe para mim? É o que Deus quer para minha vida? Ou isso aí é o que Deus quis para a vida e para a família da fulana? Daí que é minha irmã em Cristo, que ama Jesus também, mas foi os planos de Jesus para ela, não para minha vida. Precisamos ajustar nossa mente e ter sede de agradar muito mais as expectativas do nosso Pai. E eu vou te falar uma coisa. Por vezes, terminar um dia tendo clareza de que você agradou o coração de Deus pode significar terminar um dia não tão feliz ou animada ou satisfeita. Porque às vezes a gente, especialmente nessa época, a gente tem focado tanto em ser super produtivo, em fazer várias coisas, em terminar o nosso checklist, em parecer forte, corajosa, em alcançar várias coisas, que às vezes você termina um dia não sendo tão produtiva, mas você foi mansa, foi humilde, foi paciente, você agradou o coração de Deus nas poucas atividades que você fez durante aquele dia. E talvez naquele dia que para você não tenha sido tão produtivo, que você não esteja terminando tão satisfeito e contente, Deus esteja sorrindo e que possamos aprender a sorrir ao agradarmos o coração de Deus e aos poucos a nossa alegria seja de fazê-lo alegre, seja de satisfazê-lo e não apenas cumprir com o que acreditamos ou com o que nos convencemos de que é de fato sucesso, de que é de fato valor, de que é de fato ter um dia de qualidade e um dia incrível. Precisamos ajustar nossa mente e ajustar o nosso foco. Foco também não significa rigidez, mas intencionalidade. Você consegue imaginar Jesus apressado, desesperado? Bora, tem que fazer, tá no horário, vamos. Ele parava para ouvir. Ele parava para tocar, ele parava para acolher. Seu foco não o tornava insensível. Ele não simplesmente olhava, focava em algo, no alvo, na sua missão e saía atropelando todo mundo no meio do caminho para alcançar o seu alvo. Não. Seu foco não o tornava insensível, mas mais disponível no que realmente importava. Ele tinha clareza sobre o quando, o como e o porquê de cada ação. O que te move? São as cobranças, o medo de ficar para trás ou a convicção de que Deus te chamou para algo específico hoje? O foco de Jesus era fruto de uma vida em intimidade com o Pai. É esse relacionamento que alinha a nossa agenda com o céu, que nos traz sabedoria para entender qual a prioridade dele para a nossa vida, na fase que estamos vivendo hoje. Talvez você esteja cansada de tentar de tudo e não conseguir avançar.
Você tem feito tantas coisas, você quer se focar em alguma coisa, mas ainda não sabe. Ainda não conseguiu ter essa convicção de saber o que Deus quer para a sua vida nesse momento. Então pare um pouco, respire, retorne ao lugar secreto. Peça de Deus discernimento para entender aonde você precisa focar a sua energia. E muita atenção, porque muitas vezes a gente já sabe. No fundo a gente já sabe. Deus já nos falou 1, 2, 3 vezes, mas talvez seja um lugar onde temos tido uma certa resistência em estar. Onde talvez não vamos ter tantos aplausos, talvez não vamos ter tantas recompensas, talvez não seja um lugar de grande notoriedade, mas Deus está te chamando. E não tem lugar melhor para estarmos do que no centro da vontade de Deus. Sim, talvez esse lugar onde Deus tem te chamado para focar não gere os resultados que você gostaria. Não foque no que a sociedade diz que é sucesso, mas vai agradar o coração do Pai. Que essa seja a nossa prioridade, que esse seja o desejo do nosso coração. E eu oro para que o nosso coração queime e arda, desejando o que Deus deseja, acima das nossas vontades, daquilo que muitas vezes confunde a nossa cabeça que deve ser nossa prioridade, mas que a gente viva dentro da prioridade de Deus e que todos os dias da nossa vida estejam alinhados com a vontade do Pai. Volte a olhar para Jesus e aprenda com Ele o que vale mesmo a pena manter na sua vida. E peça dele força para dizer não e para tirar todas as outras distrações. Foco não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que importa. Vamos nos comprometer com isso? Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até o próximo.